Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Preparados para a última aula de língua portuguesa da semana? Então, como vocês estão vendo aqui, o tema de hoje é pontuação. Eu não apareci porque estou gravando logo após acordar. Estou com o olho cheio de remela, é melhor vocês não verem minha tela. Então, pessoal, o tema de hoje é a pontuação, como eu já falei, como vocês estão vendo aqui na tela. A gente vai fazer a leitura de algumas HQs e tirinhas para entender o efeito de sentido do uso dessas pontuações, desses pontos, desses sinais gráficos, beleza? Primeiro passo, porém, projeto de fluência, momento de fazer a leitura e marcar o tempo. Como é que vocês podem fazer isso? Gravando um áudio. Semana passada recebi alguns áudios muito bons do Arthur, da Sionilha, da Júlia. Então eu quero receber de mais gente, pessoal. Vocês gravem um áudio e assim eu vou saber em quanto tempo e como vocês estão fazendo a leitura do texto de fluência, tá certo? Gravou o áudio, mandou para mim, beleza? Bem, agora vamos fazer a correção da atividade. Na aula passada eu passei uma atividade para vocês sobre esta tirinha. Fazendo aqui a leitura rápida. Eu estava brincando e ela apareceu de repente. Temos aqui a garota diante da barata. Não pensei duas vezes e saí correndo. E no terceiro, a quebra da expectativa. E como ela era, ela relou em você, a gente percebe que é a barata que estava falando e não a garota. Questão 1. Que sentimento a menina expressa no primeiro quadrinho? Bem, pessoal, olhando aqui para o semblante da personagem, olhando principalmente para a expressão facial dela, a gente percebe que ela estava com medo, que ela sente medo ao encontrar a barata. Pelo menos era isso que a gente imaginava, né, de acordo com o texto e com as imagens. Mas lógico, a garota realmente está com medo. Quem parece estar falando no primeiro e no segundo quadrinhos, e o que leva o leitor a pensar assim? Aí nós temos o humor da tirinha, né? Porque a gente é levado a pensar que quem está falando aqui nesse momento é a garota. Só que no final a gente percebe que não, que é a barata. É a barata que está fazendo o relato. A gente pensa que é a garota por quê? Quem a gente imagina que está brincando? Quem a gente imagina que fala sobre isso, né? Que pode contar uma história sobre isso? A garota. Mas no final a gente percebe que é a barata. E é aí que está o humor da tira, nessa quebra de expectativa. Continuando aqui, pessoal. O que levou as duas personagens a saírem correndo na segunda cena? Observem aqui. Olha a expressão das personagens. Na barata a gente não consegue perceber muito a expressão dela, mas tem esse recurso aqui que ajuda a perceber que ela estava com medo, assim como a garota. Portanto, elas se assustaram, ficaram com medo uma da outra e por isso saíram correndo, cada uma em uma direção diferente. A expectativa do leitor é quebrada na última cena, como eu já falei para vocês no início da leitura. O que você pode dizer sobre a expressão facial das baratas no terceiro quadrinho? Olha aqui o semblante delas, todas elas assustadas ouvindo esse relato. Então, todas elas estavam com medo, demonstrando medo da história que a barata estava contando, a barata maior estava contando. Por que essa tirinha é engraçada? Achar engraçado, né, perceber o humor de um texto é algo muito pessoal. Então, eu sei que alguns podem não ter achado tão engraçado assim, mas enfim. A graça está justamente na quebra da expectativa. A gente pensa que quem está falando isso é a garota, e depois a gente descobre que quem fala é a barata. Então, o humor é gerado por essa quebra de expectativa. Como eu já falei para vocês, é algo muito comum em textos de humor, né? É muito comum na comédia, de forma geral. Você prepara um terreno, prepara um texto e quebra a expectativa dele para provocar, para gerar o humor. Prosseguindo aqui, galera, agora entrando no tema da nossa aula, como eu já antecipei para vocês, é a pontuação. E o que a gente vai observar nessa pontuação? Sobretudo, os efeitos de sentido que o uso dessa pontuação provoca. A gente sabe que nas tirinhas, né, nas HQs, muitos recursos são utilizados para a construção do texto. E um deles é a pontuação, porque a pontuação ajuda a expressar aquilo que as personagens sentem, aquilo que as personagens estão indicando. Então, a pontuação é fundamental para todos os textos, mas na tirinha eu diria que é ainda mais importante. Então, vamos lá entender, porque agora tudo faz sentido.
Primeiro, interrogação. Mais simples de toda, a interrogação ajuda a expressar dúvida, indica você usa para fazer uma pergunta, para fazer um questionamento. Então eu trouxe aqui para vocês uma tirinha de As Cobras, né, do Luiz Fernando Veríssimo. Nós temos aqui as duas cobras admirando a vastidão do céu. Então uma diz: como nós somos insignificantes, não é? E a segunda replica: vocês quem? O que a gente percebe aqui? Primeiro, duas interrogações foram usadas. Nessa primeira, somente para aquela confirmação de que a pessoa está participando da conversa, né, que ele não é, para reforçar o canal. E no segundo caso, um questionamento, né? Vocês quem? A gente percebe o quê? Que a segunda cobra não se inclui dentro, ou não se sente significante diante da vastidão do universo, assim como a primeira cobra filosófica aqui se sente. Tá certo, pessoal? Então aqui a interrogação foi usada para se fazer esse questionamento. Para fazer, vocês quem? Ora, ela não se inclui, ela não se sente significante, então vocês quem? É um questionamento. A interrogação não tem lá muito segredo, né? Serve para indicar, para se fazer perguntas, para se fazer questionamentos. Segunda pontuação, exclamação. Essa é largamente utilizada nas HQs e nas tirinhas, porque ela ajuda a expressar sentimentos, ajuda a expressar emoções. E isso é fundamental na leitura e na construção de uma tirinha. Trouxe aqui uma tirinha da Mafalda para vocês, onde ela mostra o mundo para o seu ursinho de pelúcia. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é um desastre. Bem, pessoal, eu escolhi essa tirinha da Mafalda, só tem uma exclamação, mas eu escolhi essa por quê? Como eu falei para vocês, e como vocês já sabem, a exclamação serve para expressar sentimento, para expressar alegria, entusiasmo, para expressar surpresa, medo, susto, enfim. Os sentimentos são expressos por meio da exclamação. Mas como se trata de uma tirinha, a gente sempre associa a imagem também ao texto verbal. E o que é que nós temos aqui? Olha o semblante da Mafalda. Ela está com cara de tristeza, com cara de isolamento. E é isso que também a exclamação ajuda a expressar. Então, quando a gente observa o semblante da personagem, mais a pontuação que foi utilizada, a gente sente com clareza, percebe com clareza qual sentimento está sendo demonstrado. De medo, de angústia, de tristeza diante do quadro do mundo. Leiam as tirinhas da Mafalda, são maravilhosas. Prosseguindo. Reticências. As reticências costumam ser utilizadas para indicar que uma fala continua, mas também indicam suspensão do pensamento, suspensão de uma ideia, ou até mesmo a interrupção de um pensamento. De novo aqui as cobras. Essa nova geração me preocupa. A segunda cobra diz, sei não, e reticências. Acho que no fundo ela não é muito diferente da nossa. Isso é o que me preocupa. Então a preocupação da primeira cobra é justamente o fato dessa geração ser muito parecida com a geração anterior. Ou seja, pode acabar cometendo os mesmos erros. A gente está vendo isso, né? Enfim. Deixemos para depois. Voltando aqui às reticências, olha aqui no segundo balão, né? Sei não. Aqui o efeito das reticências é demonstrar essa suspensão do pensamento. Quando a pessoa fala assim, não sei, sei não, será? Então, isso demonstra o quê? Que o pensamento foi colocado, mas foi suspenso. Então, esse é o efeito das reticências aqui, demonstrar essa suspensão de pensamento. Ponto final, o ponto mais usado, mais comum, porque é utilizado em frases declarativas, né, afirmativas ou negativas. Aqui eu escolhi essa tirinha do Kelvin, justamente para que vocês percebessem como o ponto final, que pode ser, que em teoria é o mais simples, né, encerra uma frase declarativa, mas vejam como ele ajuda no entendimento da tirinha e no efeito de sentido que o autor tentou atingir. Aliás, conseguiu atingir. Eu não acredito em como a minha vida é tediosa. Ponto final. Esse lugar é tão chato. Ponto final. Nada nunca muda por aqui.
nada nunca acontece. Parece como, aguenta aí, todo mundo, menos eu, tivesse uma vida excitante. O Haroldo responde: na verdade, eu adoraria menos excitação na minha vida. Então Kelvin se revolta. Por quê? Você está se divertindo quando eu não estou por perto, hein? Está? Bem, pessoal, aqui ele faz várias declarações. Por isso usa-se o ponto final ao fim da frase. Ele declara: eu não acredito em como a minha vida é tediosa. Depois ele declara: esse lugar é tão chato. Então, se você observasse somente a fala do Kelvin, você ia sentir esse tédio dele, já que não tem nenhuma emoção, não há exclamações aqui em nenhuma dessas falas. Então ele não demonstra nenhuma emoção até o terceiro quadrinho. E isso a gente percebe pelo uso do ponto final. Mas isso contrasta com o quê? Contrasta com a imagem. Olha o que ele está fazendo. Está descendo num carrinho de rolimã, uma ladeira, cai dentro da água aqui. Isso será que é indicação de uma vida tediosa? Então, o contraste da imagem com a fala do Kelvin, reforçada pelo ponto final, ajuda a provocar o humor na tirinha. Então, percebo como essa pontuação ela é fundamental para a exploração do sentido nessa tirinha, para a exploração do sentido nesse texto. Perceberam aí, pessoal? Então, mesmo sendo um ponto final, aquele usado em final de declarações, a gente percebe isso, como é o contraste entre a maneira como ele diz cada frase, encerrando com ponto final, ou seja, são declarações, mas contrastando com as imagens e contrastando também com o último quadrinho. Já que o Haroldo traz o Kelvin para a realidade, né? Querendo uma vida menos excitante, uma vida menos agitada. E o Kelvin se revolta. Observem aqui o uso da pontuação também, né? As interrogações que são usadas para fazer questionamentos, aqui acabam passando também sentimento. Olha a revolta do Kelvin, né? O semblante dele, que é a expressão da personagem, associado ao uso da pontuação. Entenderam aí, né, galera? Entendeu, galera? Então vamos lá, partir para frente. Agora a gente vai exercitar um pouquinho. Vamos aqui analisar esta tirinha, que é a tirinha do Mutz. São dois vira-latas, né? Um cachorro e um gato. Não é tão conhecida assim como essas outras tirinhas que eu trouxe, mas são muito legais. Se vocês quiserem procurar aí na internet, são textos bem legais. Aqui o cachorro diz: esse pedaço de queijo é para aquele rato. Observe que eles estão diante da entrada de uma casinha de um rato. Tá, você tem alguns biscoitos também? Por quê? Talvez ele seja exigente. Pode ser. Eu vou ver. E uma tigela de leite para ajudar a descer também não faria mal. Observe que o gato comeu o queijo que era para atrair o rato lá de sua casa. Então, pessoal, primeira questão. Qual o efeito de sentido da exclamação na fala do cachorro no primeiro quadrinho? Essa exclamação aqui, ela expressa o quê? Que efeito de sentido ela provoca? Então, vamos lá, dar aqui um tempinho para vocês pensarem aí e responder. Todo mundo pegando um caderninho, pegando um lápis, a caneta para poder responder. Tá certo, pessoal? Dando um tempinho aqui para vocês. Então, pessoal, qual o efeito de sentido a exclamação no primeiro quadrinho provocou? Ela ajuda a expressar o entusiasmo do cachorro com a sua ideia. Lembrando, a exclamação ajuda a expressar sentimentos, nesse caso aqui, o entusiasmo do cachorro. Segunda questão. O ponto de exclamação na fala do gato no último quadrinho tem o mesmo sentido daquele utilizado lá no primeiro quadrinho? Aqui, pessoal, no final. O sentimento dele é também de entusiasmo? Pensando...
Então, pessoal, vocês que são tão atentos, que eu sei que todo mundo aqui é ótimo de interpretação de texto, tenho certeza que vocês perceberam que não. O sentimento aqui é diferente, né? No último quadrinho, ele já expressa a satisfação do gato. Olha a esperteza dele. Ele comeu o queijo que era para ser usado para atrair o rato. Então ele comeu e ainda pediu um pouquinho de leite para ajudar a descer. Observe que aqui nessa tirinha, outras pontuações foram utilizadas, né? A interrogação com o intuito mais comum, fazer perguntas, fazer questionamentos. Aqui no terceiro quadrinho a gente tem as reticências, também como suspensão de pensamento. Então vamos lá para a próxima questão, para o próximo texto também. Perceberam que eu gosto dessa tirinha aqui, né? Então vamos lá, mais uma vez para as cobras. Em política tudo é negociável, inclusive princípios? Começando pelos princípios. Olha aqui a cara da segunda personagem. Então vamos lá, pessoal. Nessa tirinha de As Cobras, o ponto de interrogação foi empregado para se fazer uma afirmação, uma negação, um questionamento, um destaque. É um ponto de interrogação. Vamos lá pensar? Então, pessoal, se é uma interrogação, a gente sabe que ela pode ser utilizada com outros efeitos em sentido. Mas nesse caso não tem segredo não. É um questionamento. Sem muito segredo, é uma pergunta que a segunda cobra faz para a primeira. Questão seguinte: considerando que a fala da cobra no último quadrinho deixa uma sensação de continuidade, olha só, continuidade, o autor poderia encerrar a frase com um ponto final, com reticências, com uma exclamação, com travessão. Qual dessas pontuações ajudam a expressar a ideia de continuidade? Vamos pensar um pouquinho. Bem, pessoal, ideia de continuidade, essa daqui estava na cara, estava muito fácil. São as reticências que te dão essa ideia, que te ajuda a passar essa ideia de que algo continua, que a ideia, que o pensamento continua. Partindo aqui para o próximo texto. Agora é uma HQ da Turma da Mônica, personagens muito conhecidos por vocês. Percebam aqui que eu coloquei uns quadradinhos vermelhos nos balões. O que é que eu fiz aqui? Eu ocultei a pontuação nesses trechos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão analisar os textos, analisar o semblante das personagens e ver e colocar aí nesses quadradinhos qual a pontuação adequada. Que pontuação foi utilizada em cada um dos casos. Vamos lá? Dá um tempinho um pouquinho maior para vocês agora. Todo mundo respondendo, viu, pessoal? Então, pessoal, perceberam qual pontuação foi utilizada em cada um dos casos? Vamos à resposta. Tinha esquecido de botar aqui o nosso gatinho relógio. Pois bem, quando a gente observa aqui a sequência da história, mas principalmente o semblante das personagens, a gente consegue perceber até com certa facilidade que pontuação se adequa, que pontuação se encaixa em cada um dos casos. Olha aqui a expressão de cansaço do Cebolinha. Ai ai, suspensão. Que partida.
demonstração de sentimento, portanto, exclamação. Deu para cansar, ufa, sentimento, usa-se a exclamação. Agora aqui, o momento que ele está assustado, gaguejando. Se ele está gaguejando, é porque a fala foi interrompida. Reticências. Aqui, o questionamento junto com a exclamação, a interrogação junto com a exclamação, normalmente ajuda a expressar uma grande dúvida, né? Uma dúvida junta de atrelada a sentimento, né? No caso aqui, um certo medo, um certo susto dele e também da Mônica. Novamente, está gaguejando, portanto, o pensamento está sendo interrompido. Reticências. A Mônica, assustada, já é enfática na sua resposta, demonstração de sentimento, exclamação. Magali, você viu aquilo? Primeiro, quando ela chamou Magali, ela fala com bastante entusiasmo, exclamação. Depois ela faz uma pergunta, assim como a Magali retruca com uma pergunta, portanto, interrogações. Mais uma vez, ela demonstrando o sentimento, demonstrando a emoção pelo toque do Cebolinha em sua mão, ela vai utilizar o quê? Exclamações. E como ela encerra com uma pergunta, encerra com uma interrogação. Por isso, pessoal, uma coisa que é sempre importante chamar a atenção, o contexto. Para analisar o contexto da tirinha, a gente tem que observar as imagens. Então, é fundamental que a gente observe a expressão das personagens para entender a pontuação. E para entender o efeito de sentido que essa pontuação provoca. Beleza? Agora chegou aquele momento que todo mundo adora, que é o momento da atividade. Vou sugerir aqui para vocês a atividade que está lá na apostila do IAB. Na página 12 vocês vão ler o texto, vão encontrar o texto, tatuagem, lá não tem título, mas é o texto da página 12, pode ler sem medo. Abre na página 12 da apostila do IAB e faz a leitura e respondam a atividade da página 20. O texto está na página 12, mas as questões que eu quero que vocês respondam estão lá na página 20. 5 questõezinhas, reforçando. Página 12, o texto. Página 20, as questões. Não precisa copiar, viu, pessoal? Basta responder. Beleza? Então era isso. É isso que eu tinha para vocês hoje. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer questionamento, interrogação, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram dissolver de dúvidas, vocês podem me procurar lá no WhatsApp, tá certo, pessoal? Então era isso. Acabou, fim de papo. Não esqueça de ficar em casa, de ler um livro, procurem HQs, procurem tirinhas para fazer a leitura, ou textos, romances, enfim, qualquer leitura vale. Se não tiver nenhum livro, pega a bula de um remédio que tem em casa e vai fazer a leitura, lê, não importa o que, é sempre muito bom, é sempre muito positivo. Tenham todos um ótimo fim de semana, era isso que eu tinha para vocês hoje. Até segunda-feira, pessoal. Até!